Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console. E hoje um conteúdo muito especial pra vocês, porque o Halloween chegou aqui no World of Tanks e ele tá recheado de novidades. A Wargame trouxe pra gente aqui várias coisas que eu vou comentar todas pra vocês em alguns tópicos aqui. Então, já de uma forma inicial, queria primeiramente agradecer todo mundo que está contribuindo com o meu canal, tá? Vocês fizeram eu atingir 200 inscritos nessa última semana, então eu fico muito feliz por esse apoio e pela motivação que vocês estão me dando aqui nos likes, nos comentários, enviar o meu canal para os amigos de vocês que jogam Watch ou também grupos. Isso fortalece demais, eu sempre peço para que vocês mantenham isso, para principalmente eu agregar conteúdos para vocês de alto valor, porque o propósito do meu canal é, acima de tudo, trazer conteúdos e dicas para vocês melhorarem no World of Tanks, tá? Porque eu prezo principalmente pela nossa nação Brasil e pelos brasileiros melhorarem aqui no Watch. Então, sem mais enrolações, tem bastante coisa para passar nesse conteúdo, mas o Halloween chegou aqui com a Operação Monster Hunter, que te dá direito a pegar um tanque monstro dos que eu estou mostrando para vocês agora. Então, eles estão bem interessantes aqui, e nesse vídeo eu vou esmiuçar quais são as melhores opções. Eu vou jogar com todos os tanques, porque com exceção de um, eu já tenho todos que vocês podem pegar, tá? Então vão ter gameplay de todos os tanques aqui, literalmente todos. E o Faraó, que é o tanque que eu não tenho, eu vou trazer um conteúdo teórico com ele. E também, esses tanques aqui no final, eu vou fazer uma parte de tier list aqui, que eu vou preparar pra vocês, das melhores opções e das piores aqui, que eu considero aqui, pra vocês pegarem no evento da Halloween. Primeiramente, agora começando com as atualizações semanais em si. Canonier de Panzer III bufada. Surpreendentemente, o tanque tem 2 semanas de existência e já trouxeram um buff aqui pra ele. O buff foi na parte geral assim do tanque, abordou várias coisas, né? As principais foram o aumento de HP dele de 1900 para 2k100, reduzir o reload dele para 7,01, também melhorar a questão da dispersão dele e da mira da torre. Então é bem interessante porque eu vou trazer um conteúdo agora pra ver como que ele ficou e também pra ver se vale a pena pegar o Season Pass Ultimate. Então entre essa semana e a próxima no canal, vocês já podem esperar que eu já vou trazer um vídeo sobre ele à parte. Segundo tópico aqui é que temos ofertas aqui no Halloween. Então além do Monster Hunter, também temos novos tanques aqui, que eu já comprei inclusive no pacote Halloween 2024. Night Stalker e a Monster Jäger aqui. Night Stalker é uma TD americana de nível 9 que tá excelente. E Monster Jäger aqui na segunda era. Também esse pacote comporta Carmilla, que é uma comandante 3D aqui, e o Van Helsing, que esses dois comandantes, inclusive, além da questão estética, eles também têm 130% de bônus de tripulação. Também vem essa Carmilla que não tem nenhuma skill, só vem tipo a versão dela normal, comandante, né? Bem feio, inclusive. Mas assim, galera, esses conteúdos aqui eu vou trazer nessa semana no canal, porque como são tanques novos, eles vão exigir uma parte assim de conhecimento, de eu estudar, de eu fazer uma review separada. Então, tanto a Night Stalker como a Monster Jäger, eu vou trazer um vídeo à parte sobre eles, tá? Aqui também a gente tem os tanques de maneira isolada, tá? Então, caso vocês queiram comprar, Night Stalker tá por 14.500 e a Monster Jäger tá por 11.300. Também temos aqui os comandantes 3D de forma separada, mas já está esmiuçado para vocês aqui. No Monster Hunter, temos todos os tanques aqui do Halloween, só que eles na versão comprada por ouro, tá? Então, caso vocês tenham interesse aqui, inclusive no Monster Hunter eles tiraram alguns tanques aqui, como por exemplo o Bog Horror, o Lycan, o Revenant Craft Panther, o Dragão Eslavo KV5 e o Caju. O motivo que eles tiraram esses tanques é porque eles já estão muito ultrapassados no game, tá? Então não ia compensar eles colocarem vários tanques aqui para vocês escolherem, sendo que, por exemplo, o Dragão Eslavo é um tanque ultrapassado, inclusive já tem as 3 marcas dele aqui. O Lycan é um tanque bom, mas o Revenant Craft Panther meio meh, o Caju também muito ruim, o Bog Horror hoje também já está ultrapassado, que é o mutante, né? Então acaba que esses tanques aqui não iriam valer a pena estar na Monster Hunter, mas acaba que eles por desconto aqui estão na maioria dos preços aqui por 30%. Então o Bog Horror está por 6.600, o Lycan está por 3.200 só, bem baratinho. O Revenant Craft Panther ele tá por 5.500, tá um pouco caro, eu achei. E tem alguns tanques aqui que estão bem baratos, inclusive o Centauro Belleroth, uns 5.400, 6.200. Lembrando que, com exceção desses tanques aqui, os da esquerda, né, todos vocês já conseguem pegar de graça. Só que você pode pegar um tanque monstro só. E aí,
eu vou trazer gameplay com todos esses tanques aqui, porque eu já tenho, com exceção do Pharaohs, que é o tanque do Cold War, eu já tenho todos, então eu vou realmente trazer um conteúdo pra vocês. Inclusive eu preparei uma tier list aqui no final desse vídeo, que é justamente pra vocês terem as melhores opções e as piores aqui que eu considero, tá? Outras coisas aqui na parte da história também. Temos novos baús de guerra aqui de Halloween. Mas assim, galera, não gastem dinheiro com isso aqui porque tá muito ruim. Os 4 tanques que vocês podem tirar é o Legion, o VK-72, o Senlac e o Fortress. Porra, cara, esses tanques aqui são muito ultrapassados, cara, não compensa de fato. Esse dinheiro que vocês podem estar gastando, coloquem em outros baús, ou poupem de fato, porque não compensa. Isso também, eu tô colocando até o drop pra vocês do que pode vir no baú. A única vantagem desses baús aqui é que eles vêm com comandante 2D, que você consegue vender por 250 mil de prata cada um. Então, cada baú deles vem com um. Mas assim, não vale a pena, porque você tá gastando dinheiro num baú aqui que não vai vir tanque bom. Então, tipo, realmente não vale. Aqui também na parte das ofertas, temos alguns descontos terríveis que eu considero aqui, em outros tanques que estão ultrapassados também, então não gastem esses tanques aqui. Bison, Panther M10. Aqui também temos outras opções como o Lowe, o Rheinmetall Scorpion, o Panzer 4, o Tier 6, então realmente não vale a pena, tá bem zoado. E aqui, essa parte de Store foi essa. E agora bora pro conteúdo aqui do Monster Hunter, porque realmente tá muito interessante aqui. Eu, inclusive, já tô com 102 pontos, então já liberaram algumas opções pra mim. Mas, primeiramente, galera, vou explicar aqui de uma forma mais calma, porque tem muitos iniciantes aqui no canal, então eles não pegaram o Halloween do ano passado e nem nos anteriores aqui, porque essa operação já é recorrente, né? Assim, galera, tem 3 formas de você pontuar agora nesse ano. Primeiramente, você pontua 1 ponto a cada destruição. Então, por exemplo, se você fez 5 kills numa batalha, você vai ganhar 5 pontos. Se você pegou 3 kills em uma batalha, você vai pegar 3 pontos. A segunda forma de você pontuar é você pegando 1k de XP. Então, se você pega 2k de XP numa partida, você vai pegar 2 pontos. 3k de XP, 3 pontos. E assim por diante. E a terceira, que é a forma de pontuar, que é uma inovação aqui, inclusive, eles trouxeram esse ano, caso você jogue com um tanque monstro e faça 1k de dano, você consegue também um ponto adicional. Então, todos os tanques aqui do Halloween, e aí envolvem todos, tá? Tanto que eu tô deixando a lista pra vocês aqui agora, tem esse bônus. Então, caso você já tenha um tanque monstro na oficina, é bem legal, porque você vai conseguir concluir a Monster Hunter muito mais rápido, né? E agora sim, entrando aqui na própria operação, cara, tá muito fácil de pegar esses pontos, tá? Tanto que eu joguei pouquíssimas partidas hoje, não joguei tantas, já tô com 104. Então, vocês vão conseguir pegar todas as recompensas. Primeiramente, quando você pontua 10 pontos, você pega itens de oficina aqui. 25 pontos, 100 mil de prata. 50 pontos, 1.5 de bônus de prata. 100 pontos, você começa a escolher ou o Bellerophon ou o Dragon. Lembrando que assim, galera, você só pode escolher um tanque. Então, caso você escolha aqui o Bellerophon ou o Dragon, já era. Você não vai conseguir pegar outro tanque, você só vai conseguir pegar as operações, as recompensas das outras operações aqui. Quando você pontua 125 pontos, você ganha um baúzinho de tanque. 150 pontos, você já ganha 4 impulsos de comandante. 175 pontos, itens de oficina aqui também. Quando você chega nos 250 pontos, você já consegue escolher o Death Chariot ou o Holy Hound também. 275 pontos, outros emblemas. 300 pontos, você ganha mais 2 baúzinhos de tanque. Então você ao todo pega 3 baúzinhos. Esse baúzinho é bem legal também. Quando pontua 375, você já pega, pode escolher o Ride ou o Inferno, que é o Quimera. 400 pontos, novos itens aqui de vouchers de emblema. E 550 pontos você pega ou o Asterion ou o Pharaohs aqui, que é do Cold War. Eu vou entregar um conteúdo da tier list no final, mas eu vou trazer gameplay com todos. Então sempre vale a pena você assistir esse vídeo com calma, porque assim, uma vez que você escolhe um tanque, você não tem como voltar atrás. Então, caso você faça uma escolha negativa, que você se arrependa, você só vai conseguir pegar aquele tanque bom daqui a um ano. Então realmente vale a pena você prestar atenção na minha gameplay, porque eu vou dar bastante dicas sobre os tanques na parte da gameplay. Comentar sobre eles, falar os pontos fortes, os pontos negativos. Então vai ser bem interessante nesse ponto. Também temos 2 novos mapas, já até me esquecendo aqui, que estão substituindo as versões originais dele até 4 de novembro. Que é o mapa da versão de Halloween de Highway e o mapa da versão de Halloween de Prokhorovka, que eu estou deixando para vocês aqui na tela.
Os mapas ficaram bem legais, eu gostei bastante dessa temática, tanto que eu já carrego algumas partidas aqui hoje. E também o mapa de Prokhorov, que inclusive tem várias adições ali no meio, que faz o mapa ficar um pouco mais dinâmico, inclusive. Então, gostei bastante dessa iniciativa, trouxe uma modernidade pro jogo. E agora, vamos tirar o Kanonjagd Panzer III e a Night Stalker aqui, porque vamos começar aqui com a gameplay dos tanques aqui monstros. Lembrando que eu vou começar dos que precisam de menos ponto para os que precisam de mais pontos. A gente vai fazer essa cronologia assim, começando pelo Dragon, indo pelo Bellerophon, depois a gente passa pelo Holyhound e pelo Death, e aí depois passa pro Chimera, pro Panzermuds, e aí fecha com o Asterion e o Pharaon. Eu trago um conteúdo aqui de oficina pra ele, porque eu assisti bastante gameplay, né? Então, bora começar aqui pelo Dragon, porque tem muita coisa pra passar. Inclusive, eu vou falando algumas coisas na hora da partida em si de cada tanque. Então, bora lá. Bom, galera, dando início aqui a gameplay com os nossos tanques monstros. Começando pelo Dragon, Tier 7 chinês aqui leve. Bem interessante, uma opção. E aí, como eu adiantei pra vocês na parte da oficina, o que eu vou entregar pra vocês, além da gameplay, são informações iniciais sobre os tanques. E aí, no final do vídeo, eu vou fazer uma mega review com todos os tanques. Fazer a parte de oficina ali completa, de dicas de equipamentos, dicas de jogabilidade, dicas de tripulação. No momento que eu já acabei de pegar o T-71DA ali, no meio do aberto. E aí, contar com a boa vontade do time pra matar o cara, beleza? Mataram. Já tô frenético aqui, porque é uma partida full tier 7, uma partida boa em região dos Carvalhos, é um mapa excelente pra fazer scout. E aqui eu tô sendo bem agressivo pra realmente expostar os inimigos. Já tem um T-29 por ali. Aqui eu acho que eu só não vou conseguir atirar dependendo, porque eu vou tomar scout, então aqui eu consigo fazer pelo menos... falei? Não deveria ter atirado, velho. Agora eu vou ficar tomando risco aqui de tomar um tiro dos caras. Cara, o Dragon é um leve aqui bem interessante do nível 7, porque ele tem um dano alfa bem legal, né? Vou parar de atirar aqui. Beleza. Ó, dá até pra pegar aquele Léo ali no fundo. Vou tentar pegar a track dele aqui. Não deu. Beleza. Aqui eu vou focar nos caras aqui no lateral mesmo. Porque tem bastante cara passando. Já tô com 2,100 combinado aqui já. Só que a AP desse tanque aqui não é tão forte, tá? E a hit dele é lenta. Na verdade, as duas balas aqui são lentas, quando eu vou mostrar pra vocês na parte da oficina ali, eu vou até colocar. Mas dá pra pegar os X movimentos, até porque ele é bem interessante nesse ponto. Ó, o Tiger IP aqui. O Lev tá puxando também, o Ranrod, tem que tomar cuidado. Mas, eu ia falar isso agora, por que o time não tá dando tiro nele, né? Bom, beleza. Será que dá pra entrar no X1 aqui com ele? Vou farmar o T-29 aqui do fundo. Se esse Ranrod me puxar, eu consigo pegar ele até pelo auxílio do time, né? Beleza, bora puxar ele aqui. Ele tá numa ratoeira aqui também. 2 tiros eu já mato ele aqui. Ah, o jogo não deixou, né? Beleza. Atirei muito pra frente, cara. Porra, errei um tiro de graça aqui. Sorte que ele não comprometeu aqui, beleza. Cara, tá 3-7, a partida tá muito rápida, né? Porque eu tô pegando os caras de longe aqui, porque já tá, tipo... 12-7 a partida aqui, já vai acabar, inclusive, daqui a pouco, né? Mas assim, galera, voltando a falar sobre o tanque, ele é uma opção interessante, porque leve de tier 7 é sempre muito raro, né? Então, acaba que, se você quer ter um tier mais baixo, não tem tanta disposição pra acumular os pontos no jogo, é interessante essa opção aqui, tá? Eu vou realmente comentar mais a respeito no final. Inclusive, como eu comentei pra vocês na parte do começo, a gente vai ter uma tier list aqui dos principais tanques, das principais escolhas, qual tanque não pegar também, qual tanque tá bem ruim. Então, isso vai ser bem legal, porque além do conteúdo teórico, vocês vão ter também a prática aqui na gameplay. Lembrando que você só consegue pegar um tanque só, você não consegue pegar dois, então você tem que realmente dosar a sua escolha e entender qual que faz mais sentido pra você, né? Dentro da sua proposta ali na oficina. E também do estilo que você joga, né? Se você é um player de leste, se você é um player de pesado. Existem todas essas questões que envolvem você fazer a escolha. Aqui já tá acabando já, né? Mas
Tô com 11 balas aqui disponíveis, já tô com quase 6k de dano combinado, dá pra fazer mais ainda, tá? Tem um Tiger no 3 aqui que eu não sei onde tá, esse T29 aqui também. Inclusive eu tô com um pouquinho de lag aqui. Mas beleza. Eu não sei onde tá. Ah, o Tiger no 3 tá ali pra trás, né? Peguei a track dele aqui, boa. Ganhei o auxílio dele aqui. Será que dá pra pegar mais o Tiger ali? Nossa, ele tá full life. Caraca, puta, tem que pegar a estrela desse cara aqui, tem que dar um jeito, velho. Olha que ele tá bem longe, e a bala hit ainda, né? Caraca. Nossa, que mira torta, né? Cara, que auxílio... Mano, que partida, hein, galera? Excelente pra começar o conteúdo aqui. Simplesmente 7.600 de combinado aqui, se não me falhem as contas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, ainda não peguei o Best in Game de dano, cara. Quem que roubou? Ó, esse tanker aqui, já pra começar o conteúdo, muito bom. Na verdade, quem roubou foi o Mag de Panther Tier 7, tá? Cara, mas assim, dano combinado excelente aqui. Então, agora vamos emendar as outras gameplays aqui, porque tem muito tanque. Também tem as informações, então, partida de 4 minutos 40, sem enrolação, bola... Bora! Tô virando cebolinha aqui, né, bola? Vamos pro Centúrio Beloroth aqui, que é o Med de Tier 8 britânico. Galera, e agora vocês estão presenciando... galera, e agora vocês estão presenciando um dos tanques mais lindos aqui do World of Tanks, principalmente na Operação dos Monstros aqui, que as skins são muito bonitas, né? Então, Centúrio Beloroth pra vocês, uma opção que tá junto do Dragon, pedindo apenas 100 pontos, tá? Então esses dois tanques vai ser bem legal pra caso vocês queiram e não tenham tanta disponibilidade pra pegar muitas partidas no jogo, né? Porque demanda realmente pouquíssimos pontos aqui pra vocês pegarem um excelente tanque. Esse aqui, inclusive, eu considero ele o melhor dos Centúrios, tá? Tanto que ele tem essa torre aqui que é muito forte. Eu vou tentar até, inclusive, usar o cooldown dele aqui nessa. Só que tá uma partida muito lotada de Tier 8, né? Então eu creio que vai ser mais travada essa aqui. Tanto que aquele lado direito já tem 3 metros puxando com o pau na mão ali, inclusive. Mas eu vou entregar muitas informações sobre o tanque na parte final. Assim como eu já falei pra todos aqui, né? São mais informações iniciais aqui na gameplay. E também mostrar pra vocês o conteúdo visual dele, né? Bom, aqui já tem 4 ou 3 caras puxando ali na lateral também. O LT tá morto. Beleza. Aqui eu vou ter que realmente dar uma super fab aqui, porque... Ó, tem mais ali, viu? Falei? Falei? Sabia. Eu vi porque a Panzerjäger bateu no cara ali e ele não voltou. Agora é só marcar essa posição. Ó lá, era Charioter. Cara, eu entendo muito do jogo, né, velho? Só pela movimentação do tanque eu reparei que ele não tava sozinho. Aqui é só marcar essa ponta aqui, porque se eles atacarem por aqui... Olha lá, falei? Só marcar ali, velho. Não tem como. Esse lado aqui é muito forte por conta disso aqui, velho. Se os caras não souberem jogar ali, se ferra. É só... Quando aparece detectado, é só dar um blind ali, ó. Tá lá, inclusive, ó. Quando aparecer o seu sentido detectado, só pra vocês entenderem, porque o tanque tá olhando pra você. Então aí você pega e atira. Olha lá, tem mais caras subindo. Não dá, os caras não sabem jogar ali, velho. Eles estão se fudendo ali, galera. Eu tô com 2.300 aqui de dano combinado já. Vou fazer uma posição louca aqui, tá? Vou fazer uma posição louca que eu tô com muita confiança aqui, inclusive. O foda é esse cara me marcar aqui, né? Não tem jeito, velho. O Borrasca vai me marcar. Foda, velho. Olha que se eu recuo pra um lado, eu fico pro outro, né? Beleza. Cara, esse tanque é muito bom, né, cara? A minha gameplay tá boa com esse tanque aqui também e eu tô compensando bastante. Nossa, ele me furou, velho. Puta que pariu, viu? Aqui tem que avançar porque tem cara na minha lateral me dando tiro. Esse Tiger Shark não toma tiro, né? Quem esse tanque aqui? É o mouse? Agora vai dar pra usar o cooldown dele, só que foda é os caras me dar tiro aqui, né? Aí eu falei? Por que eles estão me dando tiro aqui na direita, cara? Tô por um tiro aqui, viu, galera? Tá foda, mano. Tomei aquele tiro do Ávrico que foi foda, mano. Tirou todo meu HP aqui, velho.
Mas eu tô conseguindo entregar um bom conteúdo pra vocês com o tanque, porque ele é muito bom, né, cara? Ele compensa, realmente. Aí, beleza. Marcaram, já liberaram todos os tanques aqui, só que assim, eu tô com 180 de life, né? Qualquer tiro aqui de qualquer tanque eu já morro, já. Eu não deixo passarem o tiro nessas situações assim, só que tô sendo detectado de novo, cara. A artilharia não dá, né, velho? Pegar um cara que tá com 180 de life é foda, né, meu? Tô só roubando kill aqui. Cara, será que dá pra pegar uma Headley aqui? Tem 5 caras vivos ainda. Mano, se eu tivesse com HP, daria pra pegar uma Headley aqui, velho. Aqui eu vou ter que ir realmente na sombra dos aliados aqui, velho. Ó, tem um VK. Mano, tem um VK. Ah! Queria pegar esse VK que tava por 180 ali. Olha que não dá pra avançar, né? Tem um Draugen ali e um Centurion fora do Scout. Tem que realmente esperar o time aqui. Nossa, eu odeio quando eu fico nessa situação sem HP, velho. Que eu quero atacar o dedo coça aqui pra avançar, velho. Olha. Nossa, o Burrasque full life na direita, velho. Mano, eu vou ter que atacar, velho. Se eu morrer aqui é por culpa do time, cara. Ó, também Scout. É o Burrasque lá na direita. Tem qual? Tá 3 aqui e o Burrasque na direita. Acho que não dá pra pegar mais kill aqui, viu? Eu vou tentar pegar a arte aqui. Acho que dá pra pegar... Ó lá. Falei? O fato é que ele vai avançar agora, né? Se ele ficar ali... Se ele recuar, ele é muito burro, né, cara? Se ele avança, eu não pego o raio de ação nele ali. Só que eu tenho que me mover aqui, porque esse porra tá mirando em mim. Tô com 180 de life só, velho. Mano, dá pra pegar, dá pra pegar. Vai. Deve faltar uma kill. Ah, ladrão! Tem que chamar esse cara de Lula, velho. Porra, mano. Ah, cara. Se eu pegasse essa artilharia, daria até pra pegar esse Centurion aqui, né? Eu fiquei na esperança de pegar mais uma Headley aqui, que seria, acho que a minha Headley de número 158, se não me engano. Eu sou recordista de Headley aqui no Brasil, né? Então, não só no Brasil, como um dos recordes do mundo aqui. Cara, muito boa partida de Centurion Bellerophon aqui pra vocês. Principalmente com o tanque é muito bom. Inclusive, eu tenho que finalizar a quarta marca dele aqui, porque tem 96,40, tá? Outra partida de Ace Tank, eu tô com uma gameplay excelente aqui pra vocês, então vale demais o seu like. Chegando na minha Top Gun de número 1300, inclusive, e a minha Recard é de 7030 aqui, conquistada nessa partida. Muito travada essa gameplay aqui, foi realmente muito boa, tá? Praticamente só tinha um tanque ali de nível 7, o resto era tudo nível 8 mesmo, então realmente a partida assim, tende a ser travada, né? Mas agora bora prosseguir aqui com o Holyhound e com o Inferno Quimera, que são os dois tanques que estão pedindo a sequência de pontos aqui na Operação Monster Hunter. Então bora lá. Bom, galera, agora depois de vocês terem assistido as gameplays com Dragon Type 62 e com Bellerophon Centurion, bora partir agora para os tanques que precisam de mais pontos, que são o Centurion, que são o Holyhound, que é o M41 90mm aqui, e o Death Chariot. Holyhound, pra quem não sabe, é o mesmo tanque do M41 90mm, as duas versões são idênticas, a única coisa que muda é a skin, né, desse tanque aqui de Halloween. E o Holyhound é muito bom porque ele é um tanque que é um Bulldog, basicamente, no chassi na torre, com o canhão de tanque alemão, então isso faz o tanque ter características bem interessantes. DPM, mobilidade, camuflagem, enfim. É um tanque bem legal aqui de leve. Inclusive a chance de vocês terem esse tanque na garagem é grande, porque ele estava disponível pelo contrato, teve 40-90mm, né? Então aqui a gente caiu em El Alamein, no modo invertido, que eu não gosto, tá ainda mais nesse flanco aqui. Bem travada a partida. Tentar fazer outra boa aqui depois de a gente pegar duas Stankers aí, né? E aqui já tem cara spotado, já tem cara sem tomar scout ali no fundo, o que vai complicar. Tô vindo aqui porque não tem muita posição pra fazer aqui de leve nessa partida, mas no lado invertido, tá? Quando cai no lado normal, beleza, é tranquilo. Agora quando não cai... Ó, uma WT Tier 9 vai dar pra pegar ela daqui. Eu não tomo scout nunca tirando esse cara aqui, né? Pelo amor de Deus, como que eu tomei scout daqui? Ah, não acredito. Cara, tem tiro que só acontece comigo no World of Tanks, cara. Impressionante, velho. Redimiu, beleza. Não vou reclamar porque um tiro deu bosta ou deu fogo.
É, aqui não vai dar pra ir mais, ainda mais que eu vou tomar tiro da direita, né? Então, vamos dar uma esperadinha. Opa, nem vi. Por uma bala hit que dá pra furar ele aqui. Só que o fato é que eu tô sendo marcado por dois caras da direita e tem a Gizora aqui na esquerda também. Vou matar esse PT3TP aqui que ele tá bem perdido. Ah, mano, não é possível, cara. Não é possível dar tanto bounce assim, não é possível. 2, 3, tem mais um tiro. Ele deve ter recuado já. Não dá, cara, os caras não puxam aqui, né? Eu até queria puxar na Gizor carregando, mas aí eu vou tomar uma paulada da WT. Deve ficar esperto que a Gizor vai carregar, ela vai querer puxar, né? Vem, Gizor, vem. Vamos trocar tiro, Gizor. Bora trocar tiro, filha. Ó, dá pra pegar os caras daqui. Vai, tanque. Ah, mano, eu tomo scout a 400 metros de distância. Não é possível, cara. Tô jogando bem essa aqui, galera. Jogando muito bem, inclusive. Farmando os caras aqui, eles não deram um tiro até agora. Ha! Speed Racer aqui, desvio do tiro e ainda dou outro tiro também. Não ia dar, mas ele angulou bastante. Ainda tem a Gizora aqui e a WT também, hein? Não, a WT morreu. Opa! Por uma bala em hate aqui. Cara, a partida tá 8x8, tá igualdade numérica aqui ainda, hein? Oh, meu Deus do céu, tem cara vivo no fundo ainda, meu. Mais uma finaliza ela aqui já. Bora puxar aqui. Beleza. Cara, tem dano pra fazer essa aqui, hein, galera. Uma partida muito boa aqui ainda. Tem um Tiger 2 no meio. Tem cara na direita. Só que agora os caras estão todos morrendo, né? Vamos tentar atacar rápido aqui. Tá pra fazer um dano combinado alto aqui ainda. Fazer um giro da morte nesse Tiger e eu pego os caras do fundo lá também. O que é o pesado? É outro Tiger. Nossa. Era pra ter tomado esse tiro, né? O giro da morte, o tanque leve, ele se sobressai demais aos outros tanques, né? Tipo, dá pra fazer de boa sem tomar tiro, até porque se o cara for pra um lado, você vai pro outro. Eu tô fazendo aqui. Ó, outro Tiger aqui tá louco pra me tirar. Vamos fazer outro giro da morte nele aqui. Ainda tem dois tanques pra pegar além dele. Oh, meu Deus do céu, mas dá bounce? De lado é foda, né, mano? Olha que tá o time inteiro pegando o cara também, né? Aí, brindei um tiro do cara aqui. Fazer isso porque senão os caras roubam o dano, né? Tá bom? Cara, é dano puro essa aqui, né? Não dá nem pra fazer dano auxiliado porque realmente é o Alamein nesse flanco aqui. Nesse respawn, né, invertido, é bem travado mesmo. Então, tipo... Ó, tanque é muito bom pra tirar dano. Nem ia acertar essa, mas... Tá querendo puxar aqui, ele tem mais 2 tiros só. Olha o tiro que eu dou, cara. É impressionante a qualidade técnica quando ela é somada com a sorte, né? Já tá morto já. Nem ia dar pra pegar a kill. Vou tentar pegar o Motherland agora. Eu consigo ainda tomar um tiro pra ele, dependendo aqui. 6.200 de dano combinado, muito alto aqui, né? Não deu nem pra pegar tanta kill. Mas... Deu por uma balinha hit aqui pra furar esse Motherland, que é um pouquinho mais blindado, né? Agora, cadê esse cara? Boa pergunta, viu? Se ele não estiver na parte baixa aqui, não sei onde ele tá mesmo, de verdade, ó. Cara, como ali é deles, eu vou arriscar que ele esteja aqui, porque... Eu não sei nem pra onde eu vou, basicamente. Ele não poderia estar ali na linha do 1, porque... Acho que alguém passou por ali, né, antes, né? Não é possível.
Essa aqui vai ser uma grande sorte onde tá esse cara. Nossa. É, acho que eu não vou pegar dano nenhum aqui nele. O Sage carrega rápido, tem 2 Sage aqui, é impossível pegar dano. Ótima partida, muito boa com o tanque. É dano puro nessa aqui, né? Pá. Vamos ver se eu conseguir dropar o primeiro lugar. Com certeza, né? Um padrão aqui. Vamos ver se eu peguei esse tanque aqui de novo, né? Porque seria a minha terceira em sequência. E aqui eu tô com 96% de marca nele, assim como no Centuro Belleroth. Tô com uma marca bem interessante com ele. Então assim, deu pra fazer muito dano aqui. Agora vamos pro Death Chariot aqui, que é um tanque chinês de nível 8 pesado, muito bom também, que ele tá com a mesma quantia de ponto do Holy Round. Então, bora prosseguir aqui. Bom, galera, agora depois do Holy Round, vamos pro que do Halloween, o apelido que eu dei pra esse tanque aqui, o Death Chariot, não sei como se pronuncia 100% o nome desse tanque, mas ele não muda o fato de ser um tanque muito incomum e legal aqui no Tier 8, tá? Pouca gente conhece esse tanque aqui, principalmente porque ele é bem raro, né? É um tanque de Halloween assim. Então, por ele ser uma opção bem oculta do Halloween, acaba que as pessoas não sabem que ele faz 460 de dano. E ele parece muito killing aqui, no nível 8. Então, o chassi, a torre, o estilo do tanque, o jeito de jogar também é bem semelhante. O único ponto negativo dele é que o reload dele é bem complicadinho. E a mobilidade dele também não é 100% boa, que nem a do Kirin. Mas ele ganha bastante no dano alpha, tá? Tanto que ele faz 460. Quando você dropa uma sorte assim, consegue até pegar um tiro de 500 ali, 490. Então é bem interessante por esse ponto. Isso ainda mais no nível 8, né? Então realmente é bem interessante. Aqui eu tô fazendo posicionamento central pra pegar os caras aqui do fundo. Eu não me liguei aqui 100%, daria pra pegar até um tiro no VK ali na direita, mas não vi que os caras estavam atacando aqui já. Botei fogo, mano, deu 515 o dano e coloquei fogo no VK. Dá pra completar ele aqui? Não, né? Já desceu já. Aqui tá bem congestionada a partida, né? Tanto que vocês podem ver aqui, tá bem complicadinha mesmo. Já tá 15-3 já. Mano, a gente tá perdendo essas partidas aqui. Por uma bala hit aqui até pra furar a torre do lateral ali do 5-2U, né? Ó, tem 2 Panther 88 aqui já. Ah, meu Deus do céu, não me faz isso, que lindo Halloween. Não me faz isso comigo. Tem que dar bounce. Errou o tiro, na verdade. Vou atacar um CS por aqui. Vai atacar bastante cara, na verdade, né? Ó, 405 no Chariot. Nossa, rodou muito baixo esse tiro. Não? É bem comum dar esse dano aqui. Mas os caras já estão puxando com tudo aqui já, né? Qual na mão, inclusive. E a Chariot tá tentando dar tiro aqui, né? Panther 88 ali. Tá foda isso aqui, velho. Um monte de cara. Emil puxando. Ó, 518, como eu falei pra vocês, o dano dele é muito alto quando dá uma sorte, né? 4 tiros assim, já dá pra pegar 2k de dano, que é bem alto também. Agora 438, rodou abaixo do dano alpha. Mas o time tá dando pouquíssimo suporte. Inclusive a gente tá com desvantagem no mecha de 2 tanques. Tá bem complicadinho mesmo. Fraternity ali no fundo. Foda que a precisão do tanque não é tão boa e o tempo de bala também não é 100%, né? Então qualquer errinho que você comete aqui já... O tiro vai pra casa do chapéu. Vamos tentar matar esse cara aqui. Óbvio que não ia matar ele com um tiro, né? Rodou abaixo do dano alpha. Toma, 430 na tua cara aí, babaca. Panzer Egg ali no fundo, ou seja, tá os 2 tanques ali também de TD. Eles estão com suporte ali ainda, meu Deus do céu. Cara, o bom é que eu tô segurando essa partida aqui, a rocha sólida aqui, o Kirin do Halloween aqui. Olha que tem duas TDs ali na esquerda, né? Tem a Chariot, que acho que tá por 2 tiros, e a Panzer Egg ali também tá na linha do 1. Então é bem complicadinho spotar esses caras aqui e a gente fica vulnerável pra eles também, né? Tô dando scout aqui. Aqui tem que esperar o time atacar pela direita, porque a gente vai começar a avançar aqui. Tem jeito. Inclusive esse Panzer Egg e essa Chariot, eles já teriam que ter recuado aqui, mas eles estão insistindo nessa posição, né?
Ó lá. Ó, peguei. Tô ganhando bastante auxílio aqui, viu, galera? Será que ele tá ali? E eu tô espantando até o Panther 88, os caras não estão dando tiro. Ah, pegou! Que dano gostoso, velho. 443, o cara tá por um tiro ali já. Dá pra atacar aqui, bora, 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 bora. Ignora essa Panzerjäger aqui. Oh, meu Deus do céu, esse cara tá dando tiro aqui ainda, velho. Trocar pra bala P aqui, porque é só tanque sem blindagem agora. Fazer scout aqui, hein, galera. Pegar um dano combinado alto aqui. Olha lá, a Panzerjäger tentando correr. Já parou ali. Matei, boa. Bela partida aqui, hein, galera. Tá bem legal isso aqui. Eu vou tentar finalizar com o scout aqui do fundo, mas... acho que vai ser difícil por causa dos caras atacando, né? Nossa! A mira do tanque em movimento é boa, hein? Meu Deus do céu. Eu achei que ia acertar. Tava crente que ia falar, porra, que kill, não sei o quê. Nada. Tem dois caras vivos aqui ainda. Tem a Chariota pela esquerda e a Asi aqui na parte aqui da... É, acabou que foi uma ideia péssima ter puxado, até porque era melhor ter ficado camperando que ia ter acesso a esses caras ali do fundo, né? Mas assim, não deixa de ser uma boa partida. É... bem legal, inclusive. Mostrando que o tanque é muito bom. E nem acabou ainda, tô falando só porque não vou ter mais tiro no Panther 88, né? E é uma posição interessante também, cara, porque vocês viram nas oportunidades de tiro que eu tive, o quanto que esse dano é eficiente aqui na prática, né? Por mais que ele não seja o rei do DPM, cara, essa paulada de 500 de dano aqui no nível 8 é muito forte, né? E além disso também o tanque é muito bonito, né? Assim como todos os tanques do Halloween, assim, eles têm essa característica de ter uma skin muito forte na parte visual, né? Muito da hora. E acho que vai dar até pra pegar a top 1 nessa partida aqui com High Caliber, vamos ver. Isso aí. 4.700 de dano aqui, 830 de auxílio. High Caliber aqui, muito boa partida. Bem legal também. Agora vamos pros tanques ali que precisam de mais pontos, que agora vai começar o Inferno Quimera e o Panzer Muds, que tá na versão dele aqui no Halloween, o Right Panzer. Então, bora lá. Bom, galera, agora depois de vocês terem assistido os tanques que precisam de 250 pontos, bora aqui pros que precisam de 375 pontos, que são o Inferno Quimera e o White Panzer 58. Lembrando que esse tanque aqui é a mesma versão do tanque de Halloween, só que é sem skin, tá? Então não muda nada. Então eu já tenho 4 marcas com ele aqui, vou jogar. Inclusive a gameplay dele é muito semelhante ao tanque anterior, o Death Chariot, né? Que é o querido do Halloween. Então é bem interessante porque esse tanque aqui ele tem uma torre muito forte e um dano alpha bem interessante. O que ele peca é a questão da mira mesmo, é bem ruim, tá? Tipo, a mira dos dois, assim, tanto do Death como desse Inferno Quimera aqui, elas são bem precisas mesmo, tanto que vocês acho que até vão perceber na hora da batalha que realmente precisa esperar pra fechar o tiro, você não consegue atirar muito andando em movimento. Mas o que compensa é que ele tem um dano alpha bem interessante, então é bem legal jogar com esse tanque aqui porque ele é diferente. Já tem um VKzão puxando aqui. Ó, primeiro tiro 438 aqui. O reload dele é até um pouquinho mais rápido do que o Death aqui. E ele também tem um ângulo de depressão que é bem melhor, né? Peguei a parte baixa dele ali, era melhor até ter tirado melhor ali, né? Mas isso aqui tá dando pra pegar de boa os caras porque eles estão sem nenhum suporte aqui. 444, é bem interessante esse dano, né? 2 tiros já tá completando quase 1k aqui já. Dá pra pegar mais uma aqui. 416? Mano, eu vou matar um VK com 4 tiros no Tier 8, né? Bem interessante fazer isso. Estão pegando ele aqui ainda, mas dá pra pegar aqui ainda. Beleza, boa. Vamos puxar aqui, os caras já estão puxando pela direita, então... tentar pegar esse KV4 aqui. Será que dá pra pôr fogo nele aqui? O KV4 é um tanque bem fácil de colocar fogo, né? Mas eu vou atirar na torre dele porque o chassi tá angulado. Vou puxar a arte aqui, a Gale Tiger. Eu posso inclusive bater nela. Beleza? Ó, ela tá aqui ainda, tá? Ela provavelmente tá isolada porque os caras tá atacando com tudo lá na linha do G aqui.
Cara, eu vou passar pela base mesmo, foda-se, vou ganhar tempo aqui, até porque ela pode até correr. Não é certo fazer isso, o melhor é não você dar a volta, mas como ela já tá aqui na reta mesmo... Mano, ela nem me spotou. O cara deve tá entrando em desespero aqui, velho. Ah, spotou agora. Ele não vai me acertar daqui, é só o ângulo do tanque só. Sabia. Não tinha muita visão aqui. Vamos começar a puxar aqui agora, até porque tem que defender a base, né? Eu não quero capturar a base não, velho. Bora puxar aqui, porque dá pra fazer dano nessa aqui. 2.600 já, só que é assim, acho que o time vai provavelmente capturar a base. E os caras ali, os inimigos não vão voltar, né? Então... Vou tentar fazer uma posição estratégica aqui, no meio. Eu vou capturar a base. Mano, eu prefiro perder a partida do que ficar fazendo 2.600 e ganhar. Eu me recuso a capturar a base. Impossível. Torcer por, inclusive, um cara do time inimigo voltar. Estão voltando já, beleza. Beleza, estão voltando. Aqui tem um Pantera, inclusive. Ah, é brincadeira esse tiro, né? Eu tenho uma raiva desses tiros aqui, cara. Pega a lateral do tanque certinha da esteira. 4-3-4. Por que o T3 4-3 voltou, né? Não tem cara pra ele pegar na esquerda, por exemplo. Eu não quero matar esse cara porque senão o Cap ele vai tomar... E ninguém vai defender. Mas não tem jeito, né? O T3 4-3 vai querer me puxar. Eu vou ter que matar ele. Ó, tem cara ali na esquerda, beleza. Ah, jumento. Você vai me matar assim, jumento. Tenta jogar o jogo por mais 10 anos pra você me matar desse jeito. Ai, ai. Os caras são juvenis, não tem jeito. Vamos tentar puxar ele aqui pra bater nele. Eu acho que se eu bater nele e dar mais um tiro, eu consigo pegar o dano full aqui. Vamos ver. Dá, vai dar, beleza. Ótimo. Olha a estratégia boa aqui, hein. A gente vai ganhar por cap, mas eu tô fazendo bastante dano aqui, tá? Eu não vou defender, não. Ah, vamos ganhar por cap mesmo, vai ter jeito. Os caras não voltaram aqui, eu não entendi nada. Nossa, isso aqui, cara, dava pra ter feito uma partida no mínimo uns 6k de combinado, no mínimo, velho. Dá pra pegar mais um tiro aqui ainda. É. É, galera. Assim, a gente iria perder, né? A probabilidade de a gente perder é muito grande, até porque tem um IS-32. Nossa, a gente ia perder, com certeza. Isso aqui é batata. Mas deu pra mostrar as forças do tanque. Bem rápido, inclusive, né? Assim, vocês viram como que ele é forte assim no dano alfa, na questão do ataque. Ele é um médio de assalto propriamente, tá? Então, eu considero uma opção boa esse tanque aqui também. Foi a partir de 5 minutos, deu pra fazer 5k, tá bem interessante aqui no nível 8. Mais uma Ace Tanker, não tem jeito. 4 gameplays aqui. Na verdade, 5 agora, né? Foram 4 Ace Tankers e uma maestria de número 1 aqui no Death Coyote, né? 98% de marca, mas eu já tenho a quarta dele aqui, não importa tanto. E agora, pessoal, vamos pro Panzer 58 Mutts, que tá na sua versão do Halloween como Right Panzer. Na sequência eu trago o Asterion, que é um tanque que tá necessitando 500 pontos para vocês concluírem. E aí sim eu trago a tier list com as principais e melhores opções aqui do Halloween. Bom, galera, e agora nossa gameplay aqui com Panzer 58 Mutts. E assim, eu vou deixar uma ressalva. Esse tanque aqui pro Right Panzer, ele muda pouca coisa, tá? O que muda? A questão da blindagem, o Right é mais blindado do que ele. Porém, esse tanque aqui é mais rápido, tá? O Right é um pouquinho, por ele ter mais blindagem, por ter inclusive uma blindagem um pouco mais angulada, ele peca um pouquinho na velocidade. Mas a questão do DPM, a arma, o tanque como um todo é bem parecido, tá? Tanto que vocês vão ver que esse tanque aqui é um dos melhores métodos tier 8, principalmente que ele teve buff recentemente. Já tô pegando o 777 ali no fundo. Tem o Liberté aqui querendo cavalar. Foda, né, mano? O cara me encavala. Eu ia pegar a track do cara, não consegui aqui, velho. Ainda vou tomar tiro, quer ver? Mano, não dá, velho. Os caras são muito retardados nesse jogo aqui, velho. Bem feito. Tomou uma ali, agora perdeu o HP. Já finalizei esse 777 aqui. Boa, tomou mais tiro também pra gato, seu otário. O Loi tá passando de lado ali, tá bem exposto, né? Esse tanque é muito bom, cara. Eu não vou deixar esse tirar porque ele é um babaca, né? Vou atrapalhar ele aqui. Isso aí.
Ele é de ser otário. Aí querer empurrar aqui pra largar de ser trouxa. Matar o Lui agora. Ótimo. Tem um paladino no fundo. Tem bastante cara na direita também. É, roller round ali. A partida tá bem controlada já. O meio tá pros caras ali, mas a linha... Fazem. Nossa, esse cara tá totalmente exposto ali, velho. Meu Deus. Peguei a track dele ali. Agora é miss sem garantido, porque ele vai estar sem kit. Muito bom aqui meu tiro. Mostrando pra vocês que esteira é um poder muito forte nesse jogo, né? Lá vai o filho da puta querer me atrapalhar, né? Puta, 1 de life é foda, né? Tá bom. É, vamos passar pro meio aqui agora, porque vai ter bastante tiro aqui ainda pra pegar. A gente tem bastante cara aqui ainda, viu? E o Liberté tomando tiro, assim que é bom, velho. O cara que atrapalha a gente tem que se ferrar mesmo. Isso aí, toma todo tiro por mim. O Liberté não tá tomando, pô? Nossa, tá a tribo da Somália ali também. Pelo amor de Deus. Os caras tudo camperando ali, velho. Ah, bounçou na parte de baixo, desce 1, 2, 2, 4, 4, é foda, né? Beleza? Vamos pelo meio aqui agora. Tem um E1001 aqui, tem um KV4 e S5. Tem bastante cara aqui ainda, viu? Eu poderia ter vindo aqui um pouco antes, né, mas... Ah, traqueia. Traqueia pra eu ganhar 700 de auxílio, né? Sacanagem, velho. Perdi 700 de auxílio de graça aqui. Tô com 1k de HP ainda, dá pra usar aqui no final. Vou colocar esse S5 aqui. O KV4 tá dando uma balançada ali em cima. Vou pegar ele aqui. Oh, meu Deus do céu, velho. Nossa, top, hein? Tomei uns tiros... Ah, só falta... Ia faltar esse KV4 mirar em mim, né? Bom, agora dá pra pegar esse Uda daqui, creio eu, né? Deixa ele recuar ali. Tentar pegar uma posição alta aqui, porque eu consigo pegar esse cara de cima aqui, né? Ok, o foda é que os caras estão sendo puxados ali. Eles vão... Em vez de eles recuarem, eles ficam com mira pro time inteiro, né? Ah, traquei a esteira. Pelo amor de Deus, cara. Dá track, mano. Nossa, meu tiro some. Ainda bem que eu desviei aqui, senão eu ia ficar puto, né? Esse. Tem uma TD viva ainda. Quem quer? Nossa, dá pra ganhar auxílio. Dá pra ganhar auxílio. Ele tá tirando tudo aqui, né? Foda que se ele tem uma bala, ele me pega aqui, né? Eu vou ir pro tudo ou nada aqui. Já tô com 5.300 combinados. Se eu pego esse cara aqui completamente aqui, dá pra pegar uns 6k de dano combinado aqui. O bom é que o Standard B vai atacar ele primeiro, né? Ele tá na parte baixa. É foda que ele vai tomar creep do Standard, né? É. Vou matar ele aqui. É, o Standard pegou a kill, muito bom também aqui. 6k de combinado praticamente, né? Ficou 5.950 e poucos ali, 51 se eu não me engano. Cara, muito bom, tá? Evidentemente que tem diferenças desse tanque pro Art Prancer, mas vocês viram que o canhão é o mesmo, o tanque como um todo é o mesmo. Então é uma opção muito interessante também, por isso que ele tá pedindo bastante pontos, tá? Ele e o Quimera são dois tanques bem diferentes aqui. E assim, galera, sem mais enrolações, outra Ace-Tanker aqui. Ao todo foram, deixa eu ver minhas contas, 6 gameplays, 5 Ace-Tankers e uma maestria de número 1 aqui no Death Cariote. Muito bom também porque eu consegui fazer uma partida excelente aqui, trouxe uma cobertura completa dos tanques. Então agora vamos pro Asterion aqui pra gente concluir a nossa gameplay aqui e trazer um conteúdo de oficina pra vocês depois do Monster Hunter. E agora, galera, gameplay com o Asterion aqui, o tanque que mais precisa de pontos junto com o Faraós aqui do Cold War. Então a expectativa para esse tanque tá alta. Ele tem bastante blindagem, né? Ele tem essa escavadeira aqui na frente que inibe bastante os tiros, né? Ele também tem uma torre de Patton com essa cúpula aqui que mais parece um boné praticamente, né? Ele também tem uma arma muito boa, ele só não tem tanto DPM, mas a perfuração dele é de 280 com dano alfa de 360, tá? Então, o que faltou pro tanque foi realmente uns 5 ou 6 km de velocidade, porque a máxima deles são só de 35 por hora só. Aqui eu tô indo numa posição, mesmo que eu fui de Death Chariot ali na partida,
Eu consegui até achar um tiro 360 aqui no TL1 LPC ali. Já correu, inclusive. Pegando mais tiro. Ah, essa posição em Condado Vermelho é muito boa aqui onde eu tô no meio, né? Podem replicar isso na gameplay de vocês que vai dar muito certo. É, ali eu fui trollado, eu nem vi que tinha uma casa ali. Mas tem bastante cara pela direita ali já. Ó, nossa, eu tô spotando muito cara ali no meio também. Vou passar pra aqui até pra ter um ângulo maior com esses caras aqui. Ah, mano. É que tem tanque que você tem que realmente esperar a mira fechar 100%, né? Ele aqui é um deles. Beleza? Sabia que ia brindar, tanto que eu fiquei esperando até. Ó, Tiger LP aqui. Ele dá um dano legal até, né? Eu vou vir pra esquerda aqui porque os caras ali não conseguem me dar tiro. Botei fogo, vai dar pra matar ele aqui. Boa. O Rose tá roubando bastante tiro meu aqui, né, inclusive. Tem cara na direita ali, hein. Aqui vai ser melhor esperar os caras, até porque eles vão puxar daqui a pouco aqui. Ah, dei uma de 400 na Panzerega. O bom desse tanque é dano alfa mesmo, né? Dá pra dar um dano bem alto mesmo. Ó, cara lá no fundo, velho. Vou dar uma recuada aqui. A partida não tá ganha, inclusive tá bem capaz de a gente perder até, porque os caras eles estão com o flanco ali da direita totalmente livre ali agora, né? Eu tô com quase 4k de combinado aqui, mas tem que defender esse flanco aqui, senão a gente vai tacar bastante cara pra cá. Eu tava pensando em fazer o suporte aqui do Scout. Mas complicado é que tem duas TDs no meio ali, né? E ainda tem a Gizor que eu não sei onde tá também. Eu vou realmente esperar. Até porque eu tô numa posição de vantagem aqui, né? Olha lá. É que os caras vêm, não tem jeito. Os caras são burros aqui no jogo. Quer passar de lado de mutante. Se o time não dá tiro nesse cara aí, tem que me aposentar mesmo, né? Não vão dar. É brincadeira, né? É, os caras não estão nem olhando pra cá. Tipo, tá pouco se fudendo pra base, basicamente, né? Botei fogo. É, mataram o Roswell aqui, agora lascou também de vez. Mas eu matei esse cara no incêndio ali, porque menos mal, né? Ah, não dá pra errar esse tiro, Asterion. A partida dessa quer ficar errando tiro ainda, cara. É tiro besta ainda. Pra perder tempo, né? Mais uma já finalizaria o cara aqui, velho. Ó, os caras estão puxando na traseira já. Olha que aquele Bog Horror vai ficar ali do fundo agora, né? É. Dá pra matar esse Bog Horror aqui mesmo. 5 tanques vão ficar contra mim, né? É, 5 contra 6 aqui, 6. Queria que eu dasse alto esse tiro, viu? Óbvio que não vai rodar, né? É, galera, não tem muito o que fazer, não. Ela tem leve nas minhas costas já. Tentar balançar a cúpula aqui pra ele não acertar. É. Não teve jeito, eu ainda dropei quase 8k de combinado aqui. Cara, os caras eles nem olharam aquele Bog, aquele Aush ali passando, cara. Não deu pra entender nada, cara. O time tava com o jogo na mão, abriu até vantagem numérica ali no começo. E simplesmente, por erro de posicionamento, ele perdeu uma partida muito feia, né, cara. E ó, mas pelo menos deu pra pegar outra Race Tanker aqui com ele. Muito bom, né? Então, outra High Calibre também aqui, uma partida boa também. Agora vamos fazer a tier list aqui dos tanques, porque a gente precisa fazer. Até pra elencar pra vocês quais são as melhores opções e quais são as piores que eu considero aqui. Então, bora lá pra garagem agora.
Bom, galera, agora bora começar a nossa tier list aqui, depois de fechar a gameplay com todos os tanques aqui. Lembrando que eu analisei vários itens aqui para fazer essa tier list, montei ela aqui agora. E eu vou querer saber de vocês nos comentários qual tanque vocês vão pegar, qual tanque vocês gostaram mais da gameplay. E caso vocês discordem da ordem que eu fiz essa listagem, eu quero saber também a opinião de vocês aqui no espaço dos comentários, tá? Eu gosto bastante de interagir com vocês e saber o que vocês estão achando também dos tanques, principalmente porque eu já trouxe todas as gameplays aqui com eles, né? Bom, aqui já estão os 7 tanques aqui, junto com o Pharaoh, que eu vou deixar aqui. Na esquerda do vídeo, o Pharaoh vai ficar ali com a gente, porque eu não tenho ele, mas eu vou trazer um conteúdo para ele informativo, como eu prometi no começo do vídeo, né? Bom, galera, eu vou fazer a tier list da seguinte forma. Eu vou tirando os tanques que eu considero que vocês não devem pegar, tá? E até chegar nos que eu considero que vocês mais devem olhar para pegar dos melhores tanques de fato. Primeiramente, a gente vai tirar o Dragon aqui. Por quê, galera? O Dragon é um tanque que é Tier 7 chinês. Ele tá com a mesma quantia de pontos que o Centurion Bellerophon, o que faz o tanque ser bem inútil. Então, se ele estivesse abaixo do Bellerophon, até teria um sentido. Agora, como ele é a mesma quantia de ponto que um tanque que é muito bom, inclusive, não vai valer a pena vocês pegarem. Até porque você consegue pegar opções melhores caso você consiga progredir um pouco mais de pontos. Ou se você pega 90 pontos em si, não tem sentido pegar ele. A não ser que você já tenha todos os tanques. Mas isso é bem raro também. Você sempre vai ter um tanque ou outro fora, né? Então eu já tirei aqui. E aí o próximo tanque que eu vou tirar é o Death Chariot. Porque assim, galera, por mais que a gameplay dele deu pra acertar alguns tiros bons, ele é um tanque bem complicado, porque ele não tem tanto DPM. Ele carrega bem lento. A depressão dele é complicada, a blindagem dele não é tão forte, ele é um tanque que é bem difícil para você, iniciante, por exemplo, jogar. Você realmente precisa ter uma expertise com ele, e é complicado, porque ele tá pedindo alguns pontos assim que são significativos, né? Ele tá, se eu não me engano, junto com o Holy Round, inclusive, então acaba que você precisa fazer 250 pontos, então vai seguir na mesma trilogia assim do Dragon. Não tem sentido você pegar um tanque que seja um pouquinho difícil de jogar, tá? Então eu vou realmente tirar ele por conta disso. Lembrando que assim, galera, são boas opções, só que a gente tem que afunilar aqui e colocar as melhores. Agora são 6, entendeu? Então realmente tem que fazer essa tier list tirando alguns tanques. Aqui, galera, começou a ficar um pouquinho complicado, mas assim, o Holy Round, eu vou deixar ele e vou tirar o Quimera. Mas o Holy Round eu vou fazer uma grande ressalva. Eu queria tirar ele aqui agora. Porém, eu não tirei, porque eu quero levar em conta o principal critério, a qualidade do tanque. Mas os outros fatores é que o tanque ele já foi entregue de graça muitas vezes. Ele já estava por contrato na Season Heavy Metal, na versão M41 90mm. E nessa versão, inclusive, ele já esteve disponível várias vezes de graça no jogo. Não só na Monster Hunter, inclusive como um contrato na versão do Holy Round mesmo. Então a probabilidade de vocês terem esse tanque na oficina é gigantesca. Mas eu vou tirar o Quimera pelos mesmos motivos que o Death Chariot. Ele é um tanque extremamente difícil de jogar também. O reload dele é muito pesado. A depressão dele é até legal, mas a precisão dele, o DPM, não é tão bom e não é fácil de jogar para caso você seja um iniciante no jogo. Acaba que você precisa realmente focar num tanque que seja mais amigável para você, ainda mais se você for um iniciante no game. Mas eu diria que esse tanque é bom para quem tem pretensão de usar o cooldown e a mobilidade do tanque, que aí é realmente muito bom. Tanto que vocês viram na minha partida em Airfield com o tanque, o quanto que ele é forte nesse quesito, né? Mas como os tanques aqui já estão afunilando, tá no top 5 agora, né? Então realmente tem que optar por essas escolhas. E aí, galera, infelizmente o Holy Round vai sair da nossa lista, porque ele é um tanque muito bom, ele tá inclusive por 250 pontos, então caso você seja um player de tanque leve, é bem interessante você olhar para esse tanque, porque ele é muito bom no nível 8, eu gostei bastante dele aqui nessas gameplays que eu fiz, né, então trouxe uma para vocês que foi muito boa também. O tanque ele tem um DP muito interessante, então por 250 pontos também é uma das opções mais em custo-benefício aqui também, né, depois do Bellerophon e do Dragon. Muito bom também, só que infelizmente ele vai ficar fora da nossa lista porque tem alguns tanques muito bons aqui. E aqui, galera, eu vou realmente deixar o Panzer 58 Muds, que tá na versão Right Panzer, porque assim, ele precisa de 375 pontos pra pegar, é um dos que mais precisam aqui, né? Então, ele junto com o Inferno
precisam de bastante pontos. E é um tanque muito bom. Porém, o que eu tô colocando nesse top 3 aqui é uma linha assim de tanques que sejam mais fáceis de conduzir e jogar também. O Right Panzer tem algumas diferenças para essa versão aqui do Panzer Mantz, estou deixando para vocês aqui na tela. Muda a velocidade e a questão da blindagem. Mas é uma boa opção também, tá, galera? Eu tô tirando os tanques aqui porque eu considero as melhores opções. Não que os tanques sejam ruins, é que aqui eu tô fazendo uma proposta realmente de colocar as melhores opções que eu considero aqui para caso você queira pegar os tanques. Então, só para explicar isso. Então, vamos tirar aqui o Panzer 58 Mantz para realmente afunilar o top 3 aqui. E assim, galera, primeiramente, eu vou colocar o Asterion como top 3 aqui. Porque assim, galera, o top 3 é um tanque muito bom, vocês viram na gameplay. Porém, a blindagem dele é excelente, mas a mobilidade dele peca demais. Ele só faz 35 km por hora. Além disso, também a taxa de recarga dele não é das melhores, tanto que ele tem um DPM de 233 só, é bem pouquinho. O que compensa no tanque é realmente a questão da PCR dele, que faz 282 mm de perfuração na PCR e 360 de dano. Então isso aqui é bem interessante. A segunda posição é o tanque aqui da minha esquerda do vídeo, né? O Faraó, que é o único tanque do Cold War. Então isso é bem interessante porque vocês vão conseguir ter um ganho de prata bem legal com esse tanque. Eu assisti algumas gameplays dele, tô deixando pra vocês aqui na tela enquanto eu falo. É um tanque interessante, tá? Ele não é tão bom, então não espere uma qualidade excelente do tanque. Porém, é a questão do Money Maker, tá? Principalmente pra galera que tá iniciando no jogo, é bem interessante você pegar um tanque de Cold War pela prata que faz, tá? Nem se compara, por exemplo, a uma prata que um tanque de Tier 8 aqui faz. E os tanques de Monster Hunter, por exemplo, eles não têm por característica fazerem muita prata, porque não são tanques que tem uma perfuração tão alta, são tanques ali mais médios, pesados, então isso não facilita a questão da prata. Então, ele e o Asterion, eles estão disponíveis aqui para pegar por 550 pontos, eles são os que mais precisam, tá? Então, caso você não tenha tanto tempo para rushar no jogo, a primeira colocação é o Centuro Bellerophon, porque ele vai ser essencial para a galera que joga pouco Watch. Não só para quem joga pouco, para quem quer ter uma opção que é literalmente a melhor. Por que eu coloquei esse tanque em primeiro, galera? Porque, surpreendentemente, ele tá como o mais baixo aqui de pegar. Eu realmente não entendi, pra mim ele devia estar numa posição intermediária ali, porque, cara, ele é muito bom, vocês viram a gameplay dele. Ele tem uma torre que é excelente, eu vou até mostrar pra vocês a parte da blindagem agora, é uma torre angulada. Além disso, também tem essas proteções aqui que envolvem também uma proteção na placa superior aqui da torre, ou seja, você não consegue ser furado fácil, porque essa skin dele aqui protege demais. A blindagem de chassi dele não é tão boa, mas ele tem um canhão que é excelente, que é o Type A Barrel, que é um canhão que está inclusive na maioria dos britânicos aqui. Então isso é muito bom, porque o tanque ele tem 258 de perfuração, 226 aqui na bala P, ele faz uma velocidade de 50 km por hora, 1400 pontos de HP, e também 100% fitado. O tanque fica com 5,33 de reload, 2,600 de TPM, uma velocidade de bala de 1.275 metros por segundo, 10 graus de depressão e também 50 km de velocidade máxima. Além disso, ele também tem uma camuflagem que é mediana ali, não é tão boa. O grande destaque desse tanque se dá realmente pela questão da blindagem e também dos 90 pontos. Então, caso você não tenha tanto tempo para puxar no jogo, pega o Centuro Bellerophon, que pra mim ele é a principal escolha aqui do Monster Hunter. Lembrando que todas são interessantes, tá? Não tem nenhum tanque aqui que seja ruim. Então, até o mesmo Dragon, que foi o primeiro que saiu da lista, ele tem as suas vantagens. E eu queria agradecer demais por você ter ficado nesse vídeo até o final. Vou relacionar dois vídeos agora que são dos conteúdos da Season, tá? Aqui na parte da esquerda é o vídeo do Osório, então muito interessante pra você que ainda não assistiu esse meu vídeo assistir. E a playlist da direita que tá os conteúdos da Season Darkness Rising, que tem muita interligação aqui com o Halloween também, tá, galera? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Tamo junto e um grande abraço. Valeu!